Oi, gente, tudo bem? Eu intitulei a reflexão de hoje como Que brilhe a sua luz. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nossa luz tem que brilhar para que os homens glorifiquem o nosso Deus. Só há uma possibilidade dos homens glorificar ao nosso Deus através da nossa vida. É que nós venhamos deixar a nossa luz brilhar. Sem isso, não existe chance de vermos um mundo transformado, iluminado, com a alma iluminada, com a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, com a luz do Espírito Santo de Deus. Nos velhos tempos, em um país, lanternas acesas eram colocadas nas torres das casas, das igrejas, em muitos lugares, nas fachadas, aqueles muros aquelas muralhas mais altas, eram colocadas lanternas que eu digo tipo um farol, tipo, é luz mesmo, digamos luz, né? E até nas fachadas das residências era colocada a luz. E aí o guarda noturno, em sua caminhada pelas ruas, advertia os moradores: pendurem suas lanternas. Esse guarda advertia as pessoas, porque se a luz dessas casas não estivesse acesa, ficava difícil para esse guarda noturno que tomava conta da região ver se havia algo de errado. No caso, vigiar o ambiente de qualquer coisa, de predadores, de salteadores. E nós tomamos isso como base para Jesus Cristo. Se a nossa luz ela não estiver brilhando como exorta a palavra de Deus, deixa a sua luz brilhando para que os homens glorifiquem, quer dizer, veja as suas obras, veja o que você está fazendo, porque na luz tem como as pessoas saber o que nós estamos fazendo. Se fazemos alguma coisa sem a lanterna, sem a luz que alumia o ambiente, é escondido, ninguém consegue enxergar. Então, é exortado para que as pessoas do mundo, de um modo geral, os homens do mundo, de um modo geral, possam glorificar a Deus através de nossos atos, porque só na luz os nossos atos aparecem, tá? As coisas que estão obscuras, que estão no secreto, é porque não tem luz. Não havendo luz, as coisas ficam mesmo escondidas, né? E isso era um apelo meio que espiritual. Era como se eu saísse em minha rua, falasse isso para meus vizinhos e em todos os lugares que por acaso tenha algum cristão, inclusive os evangélicos religiosos.
Era como se eu saísse e pedisse a um líder de igreja da minha rua: deixe a sua luz brilhar. A gente primeiro tem que ir no lugar mais alto, no escalão mais alto. Se a luz minha, que estou passando essa mensagem, essa reflexão para você, não brilha, é porque tem coisas secretas na minha vida. E quando existem coisas secretas, é muito difícil de eu poder passar para os homens a luz de Cristo, porque esta luz é uma luz espiritual. Apesar da luz física ela iluminar uma certa distância, a luz espiritual brilha em minha alma, no meu viver. E o meu comportamento, meu caráter, minha conduta, a maneira como eu ajo, sabe, ela fala muito alto. E uma das coisas que Cristo está muito preocupado em nossas vidas é que a nossa conduta, nosso caráter, nossos atos, eles gritem, eles falem alto, eles iluminem muito longe, para que os homens vejam a luz de Cristo. Gente, não tem como ver a luz de Cristo de outra forma na vida de um ser humano. Você que está aí me vendo agora, você espelha a luz de Cristo para mim. Mas logo que eu descubro algo ao teu respeito, algo tenebroso, algo que desabone a sua conduta, o seu caráter, é porque no mínimo a luz não está brilhando na sua vida. Para essa luz brilhar, quando eu falei, por exemplo, da gente sair e procurar logo o lugar mais alto, ir nos lugares onde professa Jesus como Salvador e pedir a eles, pelo amor de Deus, tenta deixar a sua luz brilhar. Nós estamos vivendo um tempo no mundo onde as pessoas não respeitam mais ninguém, pessoas religiosas, inclusive, elas estão se mostrando alguém pior do que um mundano. A maneira como fala, a maneira como age, as muitas coisas secretas que há na vida desta pessoa, que algumas pessoas de fora sabem, e algumas pessoas de fora não tomam a atitude de buscar a Cristo justamente por causa da luz de alguém que se mostra em um patamar alto. Essa luz está fraca, ou essa luz não brilha nada, essa luz está queimada, essa luz está apagada, essa luz está com a bateria fraca. E nós devemos proclamar e colocar essas lanternas nos lugares mais altos, inclusive dos lugares onde prega Jesus como Salvador. Esses lugares, essa lanterna, que é Jesus, precisa de estar no lugar mais alto, para que todos vejam as obras desse povo que adoram a Deus naquele lugar. Quem dera a gente chegasse num lugar que todos que estão adorando, que estão proclamando o nome de Cristo como Senhor e Salvador, se fosse de verdade um monte de luzeiros acesos naquele lugar, o mundo ia ter uma visão diferente, porque é muita luz. Já ouviu alguém dizer assim? Você é uma pessoa de muita luz. Já falaram muito isso para mim, inclusive pessoas que não são
não tem a linha religiosa, não é cristão, não é nada. Às vezes chega para a gente e fala, você é uma pessoa de muita luz. É porque eu não posso chegar para essa pessoa, rebater o que ela fala e ver da minha pessoa. Mas eu só preciso de uma luz. Você só precisa de uma luz para brilhar. Você não precisa de muitas luzes para brilhar. Basta você ser de Jesus. Basta você proclamar com a sua vida que você é filho de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, vivendo segundo a palavra de Deus. Existem pessoas que são frequentadores de igrejas, mas eles não sabem nada da palavra de Deus. Eles não sabem nada da palavra de Deus. Nem adianta você questionar nada a essa pessoa sobre Jesus, porque ela vai falar o básico para você. Eu não quero dizer que você é obrigado a saber tudo sobre a Bíblia, mas sobre Deus. Você precisa sim de ser uma pessoa consciente e deixar que a luz do céu, a luz de Jesus, a luz do Pai brilhe na sua vida para que os homens venham se converter também. Uma das maiores declarações que eu podia e que você pode dar hoje como mulher e homem de Deus, como servos do Senhor, como filhos do nosso Pai, é mostrar Jesus através da sua vida. Isso é uma das maiores declarações que nós podíamos fazer, que nós podemos fazer no dia de hoje, nesse tempo de hoje, onde está tudo em trevas. Valores trocados, pessoas que você imaginava que é bênção, não é, sabe? Sempre se descobre alguma coisa desta pessoa que é macabro, né? É algo macabro, algo pecaminoso, algo que enoja o nosso Deus, sabe? Não estou falando de pessoas que vivem regaladamente no mundo, não. Estou falando de pessoas que a gente sabe que era para ter bons princípios dentro da palavra de Deus e viver segundo Jesus Cristo, que ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Foi isso que Jesus falou. E a palavra de Deus pede que a nossa luz deve brilhar. Se Jesus é a luz, deixa Jesus brilhar na sua vida. É uma das maiores declarações de amor que eu posso dar ao meu Pai, mais do que estar cantando dentro de uma igreja, mais do que estar dizendo para os outros que faço vigília, que faço oração num lugar e em outro. Muito melhor com a minha vida eu declarar com a minha própria vida que Jesus é o meu Salvador e que o mundo venha ver isso através de você e de mim. Porque se tratando de luz física, muitas luzes, por exemplo, física, às vezes depende de bateria, sabe? E se esta lanterna está se apagando, está ficando fraca, é porque você esqueceu de recarregar. E esta bateria só se recarrega com a eletricidade do Pai, com aquilo que o Pai tem colocado em nosso coração, que é o nosso alimento diário, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E está difícil ver luz brilhando. Está difícil ver luz brilhando. Eu tento nem ficar olhando muito, porque falha, gente, todo mundo tem.
O grande problema e grave problema é as pessoas que dizem que refletem Jesus, mas existe embaçamento no refletor, na lanterna dele. Existem situações que está atrapalhando as pessoas na frente do refletor dele, da lanterna dele. Tem algo atrapalhando para que os outros vejam a luz dele. Esse é o grande problema. Alguns brilham até, alguns estão com a luz bem fraquinha, com a bateria bem fraca e quase acabando. Porém, esta bateria se recarrega só com Jesus Cristo. E pior que eu vou dizer, que muitos não estão nem aí. Muitos não estão nem aí. Se a luz dele está fraca, ele quer saber de viver a vida dele. Ele diz que lê Bíblia, né? Eu ouvi uns casos aí de algumas pessoas que falam comigo, né? De pessoas dentro de setores de trabalho que se prende na hora do trabalho, se fecha na hora do trabalho, vai ler Bíblia, vai ler palavra, vai orar, roubando o tempo do patrão, no caso, né? Para dizer para todo mundo que é crente, mas quando sai falando palavrões, sai jogando tudo que não presta. Será que ele leu a Bíblia com intenção de conversão para a vida dele ou vida dela? Eu penso que não. É por isso que nós estamos tendo um segundo cristianismo. Não estamos tendo o verdadeiro cristianismo. Existe até servos de Deus. Isso aqui é um desabafo. Existem servos de Deus que são favoráveis à guerra. Estamos vendo aí o caso da guerra, quantas matanças, quantos problemas que está acontecendo aí. Eu estou fora disso, não concordo, em hipótese alguma, sabe? Então, existem pessoas que são favoráveis a isso daí. Agora, como eu gravo esse vídeo e eu sou do estado do Rio de Janeiro, é com muita tristeza que a gente fala que é um dos estados do nosso país que a luz era para brilhar muito, porque o movimento o movimento de grupos evangélicos é muito grande no estado do Rio. Se você estiver fora do estado do Rio, estiver em outro lugar do nosso país, saiba, o movimento aqui no estado do Rio de Janeiro é muito grande, é muitas igrejas, muitos lugares, e milhares de pessoas se aglomeram num lugar para seguir a visão de um líder que não tem visão nem para ele. Então apacenta um rebanho que não tem luz. Ele mesmo não tem luz para poder passar o que ele passa para esse rebanho. E parte desse rebanho são favoráveis à guerra, a um monte de atrocidade. E voltando a falar o que eu estava falando, é um estado que perdemos já um monte de governante, tudo por causa da corrupção. E governantes esses, existiu até governantes que se denominavam cristãos. Isso é muito triste. Como isso está doendo no coração do nosso Pai. É verdade que eu estou gravando esse vídeo para falar para você deixar a sua luz brilhar. Mas eu não posso deixar de fora o meu estado do Rio, que tem muita luz, mas é luz física, lanternas físicas, como eu falei na minha comparação
do guarda que pedia para todo mundo deixar as luzes acesas para ele vigiar o lugar. Aqui, no estado do Rio, nem as luzes acesas são capazes de fazer com que quem vigia toma conta do ambiente, porque até de dia, com a luz do dia, as coisas acontecem. Quanto mais à noite. Eu não quero falar da luz física, quero falar da luz espiritual. Se você vai a uma igreja, se você está num lugar adorando a Deus, por favor, pelo amor de Deus, vá e faça diferença nesse lugar. O que nós estamos precisando é de criar ambientes no nosso estado, no nosso Brasil, para que os homens aceitem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Tá? Que Deus nos abençoe. Vamos deixar a nossa luz brilhar. Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a deixar a nossa luz brilhar. Vamos aprender de Cristo, porque Ele é a luz e através dele podemos brilhar sim. E se estamos vendo algo que está entristecendo a nossa alma, vamos procurar chegar próximo a essas pessoas e ajudá-las para que elas venham recarregar essa bateria para que a luz dela seja visível a todos. Que as obras destas pessoas sejam visível a todos e que não haja nada em secreto e que tudo que essa pessoa faça segundo a vontade do Pai, tá? Que Deus nos abençoe.